Bom dia, né? Então, hoje, tá, eu trouxe mais uma aula de matemática, revisão, tá? Nós vamos ver uma revisão de multiplicação que ficou ainda assim no ar, que vocês não compreenderam bem a ideia da multiplicação. Então, eu trouxe hoje para vocês essas ideias, tá? Eu trouxe aqui alguns instrumentos, mas antes eu vou dizer quais foram as ideias que a gente trabalhou, né, na semana passada, tá certo? Então, vamos lá olhar aqui para o quadro, tá certo? Então, a multiplicação, ela tem ideias, tá bom, criança? Então, essas ideias são repartição ou grupos iguais, tá certo? Quando a gente tem essa repartição ou grupos iguais, tá bom? A gente vai ver hoje. Também vamos ver outra forma aí de ideia, que é multiplicar comparativamente, certo? Que ficou assim no ar ainda em dúvida com vocês. E a ideia de disposição retangular, tá bom? Então, essas ideias aqui eu vou repassar agora para vocês através do lúdico aqui, através de objetos que eu trouxe para demonstrar a vocês. Tá certo, criança? Então, vamos lá, tá? Preste bem atenção aí, tá certo? Para entender como essas ideias. Então, crianças, como eu trouxe para vocês, vamos demonstrar aqui através desses copos que eu trouxe aqui, tá? Então, essa é uma ideia de parcelas iguais aqui, que nós vamos resolver, tá certo? Então, eu tenho aqui, olha, trouxe 1, 2, 3 copos, tá certo? Então, dentro de cada copo, tá certo, crianças? Eu trouxe, em cada um desses tem 6 unidades. Então, nesse primeiro aqui tem 6 tampinhas, nesse segundo aqui também tem 6 e nesse também tem 6. Tá? Então, nós vamos comparar aí de que forma eu posso fazer uma multiplicação através dessas quantidades aqui. Então, quantos copos eu tenho aqui? Aí vocês disseram que são 3 copos, não é isso? Então, 3 copos, tá? Então, mas quantas tampinhas eu disse que tem em cada copo? Quantas tampinhas? Aí, eu disse que tinha o quê? 6, não é isso? Então, nós vamos fazer uma multiplicação aqui, tá? Para a gente poder resolver a quantidade total de que está aqui dentro desses copos. Então, quantas tampinhas tem? 6, não é isso? 6 tampinhas, tá? Então, eu faço aqui uma multiplicação, tá? Certo? Para saber quantas tampinhas há ao todo nos copos, tá bom, criança? Então, eu pego aqui esse numeral 3, que é a quantidade dos copos, e multiplico pela quantidade de tampinhas que há em cada copo. Então, 3 vezes 6, tá? É 18, não é isso, crianças? 18. Tá? Então, 18. Eu também posso distribuir. Em cada copo desse, eu tenho 6, né, a quantidade de 6 no primeiro copo. Aí eu uso o sinal de mais, tá? Depois, no segundo copo também eu tenho 6, tá certo? E no terceiro copo, a mesma coisa. Então, a gente vai somando, tá? Essas parcelas, tá? Que é igual a 18, certo, crianças? Então, ou a gente faz dessa forma aqui, mais, tá? As parcelas separadamente, ou na multiplicação. Como eu estou trabalhando multiplicação, eu gosto, né? Você pode fazer a soma para você descobrir o produto ali, mas também você tem que fazer a multiplicação. Então, 3 vezes o 6 é 18, tá certo? A mesma coisa, tá, crianças? Eu vou mostrar outra aqui para vocês entenderem. Então, crianças, nós vamos fazer a comparação das quantidades, tá, de bolas aqui de João, tá, e de Gustavo, tá certo? Então, vamos ver como vai ficar, porque eu pedi aí o dobro. De que forma a gente vai fazer, tá? Então, João tem 6 bolas, não é isso? Então, eu vou pegar, se é o dobro, tá? Então, 2 vezes 6, a quantidade de João aqui, de bolas de João, tá? 2 vezes o 6, tá certo? Olha só como vai ficar.
2 vezes o 6 é igual a 12, tá certo? Então, Gustavo tem 12 bolas, tá certo, crianças? Pronto, crianças, eu trouxe também, olha, esta casinha aqui, tá bom? Por que eu trouxe esta casinha para mostrar a vocês? Mas eu quero mostrar aqui na frente, vejam só, aqui tem as portas, não é? Da casinha, tá certo? Nós temos também a janela. Então, eu quero falar sobre a ideia retangular aí, crianças. Você lembra que eu falei da ideia retangular? Então, nós vamos ver as linhas e as colunas das portas e da janela. Então, nós temos aqui, tá? A janela aqui, tá? Essa quantidade aqui, ó, vejam só, aqui são as linhas, tá? Transpassadas, são as linhas, chamadas de linhas, tá certo? E na vertical nós temos as colunas, certo? Então, vamos ver aqui quantas linhas, tá certo? Nós temos aqui, quantas linhas, tá? 1, 2, 3, 4 linhas, tá certo? Nós temos 4 linhas, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, tá bom? 4 linhas. Então, eu demonstrando aqui nessa porta aqui retangular, nós vimos aqui que as linhas são 4, tá? E as colunas são 3, tá certo? Então, nós vamos fazer agora, tá, uma operação aqui para vocês compreenderem melhor. Então, se eu tenho, né, as linhas que são 4, tá? Então, eu vou fazer aqui a continha para vocês. Então, 4 linhas, né, vezes 3, tá? Então, nós vamos fazer uma operação de multiplicação. 4 vezes 3, tá certo? Que é igual a 12, tá? 12 vidros que tem nessa porta aí, tá certo? Então, quando a gente quer saber a quantidade de vidros, tá, que há nessa porta, então a gente faz o que? A multiplicação das colunas com as linhas, tá certo? 4 vezes 3 é igual a 12, certo, crianças? Então, mais uma vez, quero demonstrar aqui, também temos a janela, tá? Nós vemos as linhas e as colunas da janela, então vocês observem aí que há 2 linhas, não é isso? E 2 o quê? Colunas. Então, a gente também vai fazer uma multiplicação, tá? 2 vezes 2, tá? Para saber a quantidade de vidros que há na janela. Então, 2 vezes o 2 é igual a 4, tá? 4. Então, a quantidade, aqui, observe a janela, a quantidade que há aqui, tanto na porta, é 12, tá? E na janela é 4, tá certo? Ok? Pronto, crianças. Espero que vocês tenham compreendido através desses objetos que eu trouxe hoje para vocês, tá? Dessa forma aí lúdica, né? Sobre repartição de grupos iguais, que são as ideias da multiplicação, multiplicar comparativamente e ideia de disposição retangular, tá certo? Então, tchau! Thank you.